Tudo bem com vocês? Estou aqui no site doityourselfaudio.com, né? E eu achei aqui uma postagem do nosso amigo Renato Brant, feito em 19 de setembro. E temos aqui nada mais nada menos que o nosso amplificador Uno. Ele pediu autorização, obviamente, né? E colocou o link aqui da página dele, que aparece aqui o amplificador Uno, todas as formas de onda e os gráficos que ele conseguiu tirar aqui, muito interessante, tá? Quem quiser, eu vou deixar o link na descrição aí para você visitar também, e assim você poder olhar as formas de onda ali, o desempenho do amplificador. Voltando aqui no Fórum Internacional, tivemos aí bastante visualizações, né? Aqui o esquema do Uno, tá? Muitas pessoas comentaram, deram opinião, sugestões de modificações. Algumas queriam até aumentar a fonte de alimentação para aumentar a potência, mas o objetivo do circuito é ser um circuito simples e com baixa distorção. Aqui nós temos um enunciado, né, no fórum, com quase 3.000 visualizações. Tá? Bastante comentado esse tópico aqui. O pessoal do mundo inteiro está vendo, está olhando o projeto e nos prestigiando aí com comentários e também até com ideias de melhorias, quem sabe, né? Muito legal, muito bacana mesmo. Obrigado aí ao Renato Brant por ter postado o circuito. Esse circuito é um circuito aberto. Você que não viu ainda pode baixar os arquivos completos no nosso fórum do doityourselfaudio.brasil.com.br. Vou deixar o link na descrição. Você pode baixar gratuitamente aí o esquema elétrico e também os desenhos das placas. Voltando aqui ao esquema elétrico do Uno, nós usamos aqui o par complementar tipo 31 e tipo 32. Algumas pessoas perguntaram se eu posso aumentar a tensão de alimentação aqui, que é originalmente de 12 a 15 volts, se eu posso aumentar para obter mais potência na saída. O objetivo desse circuito aqui não é esse, né? Você pode aumentar aqui, mas teria que redimensionar totalmente o circuito, porque ele foi feito para operar nessa tensão de 12 a 15 volts. Como é um circuito muito simples, ele não usa a fonte de corrente constante, então teria que redimensionar aí todos os resistores e também os componentes de forma geral. Algumas pessoas deram a sugestão de botar um sistema de bootstrap, mas esse circuito aqui ele já tem, só que é por meio de um resistor que realimenta através do alto-falante. Aqui a saída, o alto-falante, então ele tem esse sistema aqui de bootstrap por resistor, né? Aqui circula uma corrente muito baixa, mas algumas pessoas se assustaram que nesse ponto aqui, sem a carga, aparece uma tensão de alimentação. Essa tensão é normal, tá? Porque aqui o alto-falante ele faz parte do divisor de tensão formado pelo resistor e pelo alto-falante. Então, nesse ponto aqui vai aparecer alguma tensão, mas isso é normal, porque circula uma corrente muito pequena aqui através do alto-falante justamente para fazer esse sistema de realimentação. Tá? Nesse ponto aqui, se você alimenta 12 volts, nesse ponto aqui você deve ter 6 volts mais ou menos. Se você alimenta com 15, nesse ponto aqui é 7,5 volts mais ou menos. Quem usa 15 volts e perceber que os transistores estão esquentando muito, pode diminuir esse resistor que originalmente é de 10 ohms para 8,2 ohms ou até menos. Tá? Isso depende do ganho dos transistores, então como nós não temos controle, né, pode ser que transistores com mais ganho eles conduzam mais e assim fazer com que a corrente de repouso seja um pouco maior do que o protótipo qual que foi calculado esse resistor para 10 ohms. Então é muito fácil, é só diminuir esse resistor aqui para 8,2 e você já vai ter uma corrente de repouso aí na ordem de 35 mA, que é o que foi calculado, e sem problema nenhum.
Algumas pessoas perguntaram como é que poderia ser feita uma fonte de alimentação para o amplificador Uno, apesar de que ele foi feito para usar a fonte pronta, né? Essas fontes de modem ou então fonte chaveada, né? Pode ser usado, desde que tenha pelo menos 1 ampere, pode ser usado até 2 placas para alimentação com a mesma fonte, mas quem quiser fazer com transformador não tem problema. Aqui está o esquema, né? Aqui é a rede elétrica, o primário conforme a rede elétrica, o transformador de 9 volts por 1 ampere na saída. Se você tem um transformador com só 2 fios na saída, você pode montar esse circuito aqui. Aqui nós temos 4 diodos, um N4007 ou um N4002, 4003 ou 4005, tanto faz. Aqui um capacitor para evitar ruído, né? 100 nanofarads. Esse capacitor aqui é poliéster, tá? Ou pode ser cerâmico também. Aqui nós temos o capacitor de filtro da fonte, 2.200 microfarads por pelo menos 25 volts. E a tensão da saída vai ser VF, que é aqui, na saída da fonte, VF, vai ser VT, que é a tensão do transformador, vezes 1.41. Então, fazendo lá 9 volts vezes 1.41, vai dar mais ou menos 12 volts, que é o que o amplificador Uno precisa. Se você tem um transformador com o secundário de 9 mais 9, também pode ser usado, tá? Aqui nós temos o center tap, que é o fio do meio, que é ligado ao terra, e aqui nós temos só 2 diodos, né? Só 2 diodos, um em cada extremo. Aqui o capacitor para evitar ruído de 100 nanofarads, é cerâmico ou poliéster. Aqui o capacitor da fonte, eletrolítico, e aqui a mesma situação, né? A VF vai ser igual a 1.41 vezes a tensão do transformador. Vai dar mais ou menos também 12 volts aí, sem problema nenhum. Você que quer fazer uma fonte mais bem elaborada e tiver um transformador de 12 a 15 volts ou até mais, né, você pode montar uma fonte regulada. Essa fonte aqui vai dar excelente resultado, tá? Eu montei e particularmente gostei muito do desempenho dela. Aqui nós temos o secundário 12 volts a 15. Eu particularmente usei 15 volts, tá? 4 diodos, um N4007, o capacitor aqui 2.200 microfarads por 25 volts, e aqui um regulador baseado no TIP 31, que é o mesmo transistor usado na saída do amplificador Uno. Então aqui nós temos diodo Zener 13 volts ou 15 volts, sugiro usar 13, tá? Fica mais ou menos na metade da faixa aí, com mais a queda de tensão aqui vai dar os 12 volts que o amplificador precisa, tá? Aqui é um resistor de 100 ohms, diodo Zener de 13 volts, e aqui um sistema de proteção contra curto, tá pessoal? Aqui nós temos um resistor de 0,47 ohms por 1 watt, e aqui 2 diodos, um N4007, que formam um circuito de proteção. Se fechar curto-circuito aqui não vai queimar a fonte, tá? Ou tiver algum problema na saída do amplificador, também isso aqui vai proteger o amplificador de ser queimado, tá? Então é isso. Quem quiser aí montar esse circuitinho aqui é bem simples, né? Pode ser montado também com 7812, né? 7815. Dá para usar com LM317 também, mas quem preferir dessa forma discreta aqui também é um ótimo circuito e vai fornecer aí ótimos resultados. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por assistir os vídeos. Dúvidas deixem nos comentários e até um próximo vídeo.